Olá, pessoal. Hoje estamos com Jeffrey Sachs para discutir a redefinição de America First e também o futuro dos BRICS. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo estar com você, Glenn. Então, a dominância econômica do mundo ocidental vem diminuindo há muitos anos e parece já ter chegado ao fim, o que significa que os Estados poderiam adotar dois caminhos diferentes. O primeiro é os Estados reduzirem seu império e, acredito, facilitarem um sistema multipolar no qual os Estados seriam se não o primeiro, entre iguais. Isso parecia ser uma possibilidade sob a plataforma America First de Trump. Our troops em os Estados Unidos têm todos os outros polos de poder para destruir a depunho. No entanto, um sistema multipolar provavelmente seria desenvolvido em oposição aos Estados Unidos. Parece que Trump, mesmo que não fosse sempre essa a intenção, acabou optando pela segunda alternativa, já que agora ele está claramente tornando a guerra da Rússia sua própria guerra. Claro, ele está atacando o Irã e agora também incentivando aliados a se prepararem para a guerra, ou pelo menos a se comprometerem com uma guerra contra a China. Como você vê o que aconteceu com America First? Sempre esteve destinado ao fracasso ou sempre foi uma enganação? Como você interpreta isso? Bem, primeiro, deixe-me apenas esclarecer um ponto importante. O Ocidente não está em declínio, o resto do mundo é que está alcançando. Então, do ponto de vista histórico, o desenvolvimento econômico moderno, ou seja, a Revolução Industrial, a Era Industrial do século XIX, depois a Era da Eletricidade, a Era do Automóvel e agora a Era da Informação e a Era Digital, foi liderado inicialmente pelo Atlântico Norte, o que chamamos de Ocidente. A Grã-Bretanha foi o primeiro país industrializado. Foi na Grã-Bretanha que a máquina a vapor criou a industrialização. Foi no século XIX que a diferença entre o Ocidente, assim chamado, e o resto do mundo aumentou consideravelmente. E isso ocorreu em parte devido aos avanços em tecnologia, alfabetização e ciência no mundo ocidental, além da dominação imperial que se estendeu sobre grande parte da Ásia e, ao final do século XIX, sobre toda a África. Assim, o Ocidente ampliou sua liderança, tanto por meio de avanços econômicos e tecnológicos, quanto também pela brutal era do alto imperialismo europeu no século XIX e, de fato, até meados do século XX. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa basicamente se autodestruiu em duas guerras civis na primeira metade do século XX. Isso abriu caminho para que as partes colonizadas do mundo conquistassem sua independência política. Isso aconteceu, claro, no final dos anos 1940 e nos anos 1950, e depois se estendeu até os anos 1970, e em alguns casos até os anos 1980, dependendo se as potências europeias travaram guerras para tentar manter suas colônias ou as deixaram ir por exaustão, guerra ou por outros motivos. Mas, de qualquer forma, a partir da segunda metade do século XX, os países tornaram-se independentes pela primeira vez, geralmente em mais de 100 anos. E o que eles fizeram? Começaram a recuperar o atraso. A primeira coisa que fizeram foi investir em educação, algo que as potências imperiais europeias não ofereciam à maioria de seus súditos, certamente não com a qualidade necessária para que suas colônias alcançassem o desenvolvimento econômico. Menciono tudo isso porque o que aconteceu é um processo normal, no qual a Ásia, e agora a África e outras partes do mundo não ocidental, estão alcançando o desenvolvimento econômico ao elevar os padrões educacionais, a parte mais fundamental do desenvolvimento econômico, construir infraestrutura, e em muitos casos, e a China é claro o exemplo mais notável do mundo, passando de recuperar o atraso para avançar, tornando-se grandes inovadores de novas tecnologias por conta própria. Então este é um processo normal, é um processo saudável, é um bom processo. Está deixando o mundo ocidental louco, especialmente com nosso governo maluco nos Estados Unidos.
Por quê? Porque o mundo ocidental passou séculos acreditando em sua superioridade. Quando você está na frente, você diz, estou na frente porque sou melhor. Estou na frente por causa do Deus em que acredito. Estou na frente por algum tipo de superioridade intrínseca. Muito supremacismo branco, muito supremacismo religioso. Vários tipos de razões foram dadas nos últimos 250 anos por europeus e americanos sobre por que eles naturalmente comandam o mundo. Então estamos no fim desse mundo liderado pelo Ocidente. E para falar a verdade, não é só os Estados Unidos que estão loucos. A Europa também está. Eles não querem abrir mão dessas vantagens porque passaram a acreditar por vários motivos, alguns absolutamente vulgares, algumas ideias equivocadas, algumas falácias sofisticadas. Por exemplo, a crença que Max Weber propôs, que o protestantismo seria a chave para o sucesso econômico, então nem mesmo as regiões católicas do sul da Europa conseguiriam alcançar. Todas essas razões levaram a uma mentalidade que, na minha opinião, ainda está muito viva na Europa e nos Estados Unidos. Um ar de superioridade, uma crença de que, como ousam os russos nos ameaçar, eles não são exatamente como nós, eles não são exatamente a Europa. E a China, meu Deus, a antipatia profunda em relação à China me choca. Eu acredito basicamente que no fim das contas é racismo, porque é uma opinião amplamente difundida. Isso é dado como certo nos Estados Unidos, especialmente entre a classe política, é claro. Mas faz parte da nossa história profundamente enraizada. Já na década de 1880, havia leis anti-China sobre a migração chinesa. O racismo e a antipatia existem há muito tempo. E agora que a China realmente é uma rival, como inovadora no mundo, definitivamente já superou os Estados Unidos em produção industrial por uma margem bastante grande e é a produtora de baixo custo de grande parte do que o mundo realmente precisa, seja energia de carbono zero, novos veículos elétricos ou tecnologias digitais 5G. A China é simplesmente incrivelmente habilidosa, competitiva e inovadora. E isso está realmente enlouquecendo a classe política nos Estados Unidos. Como eles ousam? É um insulto à dominação ocidental. Na minha opinião, sua pergunta é quase uma questão de psicologia, que não está baseada em fatos reais sobre segurança ou ameaças, mas sim em uma questão de atitude. E se você me perguntar, o que significa America First? Significa os Estados Unidos em primeiro lugar e dominantes. E o que Trump expõe todos os dias, aliás, de uma forma cada vez mais grosseira e perigosa, é sua crença de que pode postar algo no Truth Social e o mundo tem que responder, e que ele pode dar ordens para Putin, ou pode dar ordens para Xi Jinping, ou pode dar ordens para o Lula, ou pode dar ordens para os BRICS, e todo mundo vai obedecer. Esse é o verdadeiro pensamento dele. Em nível pessoal é algo meio grosseiro, mas é uma ideia que está no ar em Washington. Há sim multipolaridade. Marco Rubio fala essas coisas de vez em quando em discursos, mas na verdade os Estados Unidos vão dizer ao mundo o que fazer. E o problema agora é que o resto do mundo não vai seguir a linha dos Estados Unidos. E temos um presidente que está fora do controle da lei nos Estados Unidos. Ele simplesmente emite decretos executivos. Esmera ordens todo dia. A supercorde sai mediante sinais empíricos. Com estas táticas, snack being in each round. Congress has said, we're pathetic, we have nothing to do with this, and so we have one person, nearly an... E assim temos uma pessoa, quase um octogenário, que tem delírios de poder americano, dando ordens todos os dias ao mundo. As ordens mudam a cada hora. O resto do mundo, alguns tentam dizer sim, por favor, nós te amamos, te respeitamos, te honramos, mas na verdade, grande parte do mundo segue a linha do presidente Lula, embora o presidente Lula seja praticamente o único com coragem para dizer isso. Ele disse na semana passada, não queremos um imperador, ponto final. E ele falou sério. E quando os Estados Unidos, na verdade não os Estados Unidos, mas Donald Trump respondeu dizendo, ok, o Brasil terá tarifas de 50%, o presidente Lula disse, ok, nós temos uma lei de reciprocidade.
okay, we have a reciprocity law, we retaliate. We don't want an emperor. Nós retaliamos. Não queremos um imperador. É aqui que estamos nesta semana. É bastante chocante. É realmente impressionante. Não é, vamos viver em um mundo multipolar, vamos fazer as pazes, vamos fazer negócios, vamos nos dar bem. É mais perigoso do que isso neste momento. Trata-se de um líder errático que não tem controle institucional, que tanto exemplifica quanto agrava essa ilusão ocidental de poder sobre o resto do mundo. Algo que já passou, já está ultrapassado. Já é um anacronismo. Isso foi verdade, aliás, por 200 ou 50 anos, mas não é verdade hoje. E esse conflito entre a percepção e a realidade é muito perigoso. Sim, não. Sua análise está muito correta. E sim, teria sido um termo melhor dizer declínio relativo, ou seja, à medida que o resto do mundo alcança o Ocidente. E também parece que é aí que está grande parte do antagonismo. Não é que russos, chineses ou iranianos sejam uma ameaça, é mais uma ameaça ao hegemon, ou seja, a Rússia. Não é absurdo dizer que eles deveriam ter um lugar à mesa na Europa. A China, obviamente, não pode ser destruída só porque está crescendo rápido demais. E, além disso, o Irã merece um papel no Oriente Médio. Mas você mencionou o Lula, e esse é um caso interessante, aparentemente um exemplo do colapso da linguagem cursiva americana, como você sugere, o fato de eles simplesmente mudarem de posição. Mas isso, é claro, está no contexto da cúpula dos BRICS, onde o Trump também publicou uma mensagem no Truth Social, ou seja lá como se chama, na qual ele disse que essas eram políticas anti-americanas dos BRICS. E no mesmo dia, ele também assinou e enviou todas essas cartas de tarifas. Não tenho certeza se isso deveria simbolizar algo por ter sido no mesmo dia. Mas até que ponto os Estados Unidos são capazes de desacelerar os BRICS? Ou isso é apenas uma iniciativa contraproducente, ameaçando os países a abandonarem os BRICS? Listeners should go online and Os ouvintes devem acessar a internet e digitar Declaração do BRICS, Rio de Janeiro, para encontrar o texto real do que os países do BRICS disseram. É uma boa leitura, um pouco densa, como costumam ser esses documentos multilaterais. Mas, por exemplo, salvo engano, acho que os Estados Unidos não são mencionados uma única vez. Não há nenhum sentido em que o documento seja anti-Etausua. O que é mencionado repetidamente são as Nações Unidas, o direito internacional, o multilateralismo, uma ordem baseada em regras, não segundo as regras de Donald Trump, mas segundo as regras da Organização Mundial do Comércio, da Carta da ONU, da Assembleia Geral da ONU ou do Conselho de Segurança da ONU. Isso é mencionado repetidamente. O BRICS apoia os processos multilaterais. Chamar isso de anti-americano é apenas refletir o fato de que foram os Estados Unidos que se afastaram do multilateralismo. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris sobre o clima. Os Estados Unidos saíram da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos não pagam suas contribuições para as Nações Unidas. Os Estados Unidos disseram: somos contra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No nosso clichê em inglês, isso é como ser contra a maternidade e a torta de maçã. Somos contra o desenvolvimento sustentável, contra o fim da pobreza, contra o combate às mudanças climáticas. E quando digo contra, quero dizer que o governo dos Estados Unidos está votando contra resoluções da ONU que defendem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque, como dizem os porta-vozes dos Estados Unidos na ONU, isso não é do interesse da América. Então, quando os BRICS se posicionam em relação ao sistema internacional, sim, Donald Trump diz: isso é anti-americano, porque os Estados Unidos estão se ausentando do sistema multilateral. Tenho que repetir várias vezes, porém, porque usamos esses termos como abreviação. Quando digo os Estados Unidos, quero dizer quase literalmente, hoje em dia, Donald Trump. Uma pessoa, porque o Congresso não diz uma palavra. É patético. Como eu disse, a Suprema Corte basicamente está dizendo: bem, o presidente pode fazer o que quiser. E o público americano não tem voz em nada.
O público americano apoia as Nações Unidas, como sempre. Uma pesquisa de opinião após a outra tem demonstrado isso há décadas. Então usamos abreviações para países, mas o que queremos dizer são governos. Na maioria dos casos, os governos são institucionalizados. Nos Estados Unidos, é claro, existe um governo institucionalizado. É o Estado profundo. É o complexo industrial militar que realmente comanda o governo dos Estados Unidos. E isso se personaliza em um presidente que não governa por meio de leis ou legislação, mas sim por decretos executivos. Isso é ainda mais verdadeiro do que em praticamente qualquer país chamado de autoritário no mundo que eu conheço, onde na maioria dos países existe pelo menos um conselho governante ou algum tipo de grupo de governadores das províncias ou alguma instituição semelhante. Mas nos Estados Unidos, é uma pessoa neste momento que decide 50% de tarifa para o Brasil, 30% de tarifa nisso, taxamos aquilo. Todo o sistema internacional de impostos dos Estados Unidos está sendo determinado por uma pessoa, anunciado nas redes sociais. É extraordinário o que está acontecendo. E novamente, isso não é apenas uma preocupação para seus eleitores domésticos ou sua base, mas também para líderes estrangeiros. Muitas pessoas realmente tinham alguma esperança de que poderiam chegar a um acordo com Trump com base em sua retórica. Mas o exemplo mais recente de Trump aparentemente voltar atrás é com a Rússia. Ele agora fez declarações dizendo que Putin não é um cara legal afinal, porque não parou a guerra e não concordou com o cessar-fogo. O que é estranho, porque no início de sua presidência, ele parecia reconhecer que havia necessidade de um acordo político que incluísse a neutralidade da Ucrânia. Mas isso parece ter sido descartado. E agora Putin voltou a ser um homem mau. Parece que Trump vai voltar às políticas de Biden, que agora está aprovando o envio de armas. O que você acha disso? Isso é simplesmente Trump voltando às políticas de Biden? Ou você vê isso como uma tática de negociação? Como você interpreta isso? Eu não acredito que isso seja uma tática. Acho que este é um exemplo muito grave e muito perigoso do que estamos vivendo agora. Em primeiro lugar, por um breve momento, Trump mais ou menos disse, em particular, ou por meio de alguns assessores, em declarações breves, sim, a ampliação da OTAN foi uma má ideia, e foi uma provocação que levou a esta guerra. Isso deu a muitos de nós, você, eu e outros, a esperança de que, ok, agora estamos chegando à verdadeira questão, que é que esta guerra pode ser interrompida por um acordo político claro, em que os Estados Unidos e os aliados da OTAN digam que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia, para a Geórgia e para outros países nas fronteiras da Rússia. Isso tudo remeteria aos planos dos anos 1990 de cercar a Rússia com força militar e tornar a Rússia uma potência de terceira categoria. Esse era o plano. E, na verdade, Zbigniew Brzezinski expôs isso em 1997 em seu livro O Grande Tabuleiro de Xadrez. E ele tem um capítulo explicando que, na visão dele, em 1997, a Rússia não teria outra opção a não ser aceitar isso. Essa é a arrogância sobre a qual eu estava falando antes. Então Trump deu uma dica, e aparentemente seus negociadores disseram aos russos, sim, nós entendemos. Queremos chegar a um acordo político. O Deep State dos Estados Unidos, que são a CIA, as agências de inteligência, os comitês de serviços armados do Congresso, os fabricantes de armas e assim por diante, entrou em erupção. Como você pode aceitar isso? Isso é fraqueza. E por aí vai. Os europeus, Starmer e Macron, e na época era Scholz e depois Merz, todos disseram não, vocês não podem fazer isso. Vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando. E Rutte, Mark Rutte, que agora é o secretário-geral da OTAN, cujo comportamento é indescritivelmente infantil, primeiro chamando Trump de papai, mas também declarando na recente cúpula da OTAN que a Ucrânia inevitavelmente fará parte da OTAN. Então,
Aquela mensagem, que era um vislumbre de esperança, de racionalidade, de encontrar uma forma de coexistência pacífica, usando uma expressão antiga, mas que significa continuar vivo, foi por água abaixo. E o que a substituiu foi essa exigência típica. Parem de lutar, cessar fogo. Não falamos de política. A OTAN inevitavelmente vai para a Ucrânia, diz Mark Rutte. E os Estados Unidos não fazem nada para dizer não, isso não está certo. Você não pode dizer isso. Muito pelo contrário, o presidente Trump recebe o secretário-geral da OTAN, Rutte, na Casa Branca. Está tudo às mil maravilhas. Então não há mais política, só exigências. E Trump diz, parem de lutar, cessar fogo. E Putin responde, não, dissemos que precisamos chegar ao cerne dessas questões. Ah, você é uma pessoa má. Agora vamos enviar armas para atingir você no interior da Rússia. Em primeiro lugar, isso é incrivelmente imaturo e incrivelmente instável. De um jeito que você não conseguiria imaginar, eu não conseguiria imaginar, um tipo de jogo de ensino médio sendo jogado assim. Estamos falando de superpotências nucleares. Então isso é insano, profundamente perigoso, mas também reflete essa mentalidade. Donald Trump diz, eu disse a Putin qual seria a resposta, e ele não concorda, ele é um homem mau. Então Trump liga para Zelensky e diz, você poderia atingir Moscou? Aparentemente, é isso que o Financial Times está noticiando hoje. Você poderia atingir São Petersburgo? Sim, poderíamos, senhor presidente, porque Zelensky também é o exemplo máximo de irresponsabilidade que pode nos levar todos à morte na Terceira Guerra Mundial, se esse homem conseguir o que quer. E é assim que o mundo está agora. Está muito ruim. E isso reflete essa mistura extraordinária de personalização dos assuntos globais nos Estados Unidos, o antigo projeto do Estado Profundo, e uma arrogância absolutamente impressionante e tão grande que o mundo ocidental, não é só os Estados Unidos, é os Estados Unidos, é a Alemanha, é a França, é o Reino Unido, e aliás é a Noruega se juntando ao coro, e muitos outros, agindo como se sim, é claro que comandamos o mundo. Como ousa Putin nos dizer qualquer coisa? Não precisamos falar sobre nada, sobre política ou acordos políticos. Só precisamos dizer que ele é um homem mau e continuar lutando. Uau, nunca vi nada assim. E o quão perigoso é. Esse é meu grande medo agora, que não só os russos, mas também os iranianos e chineses cada vez mais vejam as políticas de Trump como enganosas e sua diplomacia como mero teatro. E claro, os europeus estão seguindo cegamente e passando pano para tudo o que Washington faz. Parece que eles também estão agora dispostos a abrir mão de algumas de suas esperanças por uma solução diplomática com Washington. E sim, estão se preparando para jogar duro. It's innate bombing not a good thing for anyone in the world. Absolutely. In this nuclear armed world. Com certeza. Neste mundo armado nuclearmente, toda essa abordagem é tão imprudente, tão perigosa, e se me permite dizer, o mundo ocidental precisa abrir os olhos para a realidade. Ele não comanda o espetáculo. Isso não o torna um perdedor. Os Estados Unidos têm toda a segurança com que qualquer país do mundo poderia sonhar. Na verdade, os Estados Unidos são intocáveis em termos convencionais. O único perigo para os Estados Unidos da América, a única questão de segurança para os Estados Unidos da América é a guerra nuclear. E parece ser exatamente o caminho em que os Estados Unidos estão agora, que é o antagonismo mais direto possível com as outras grandes potências do mundo, da forma mais crua possível. Bem, Jeffrey Sachs, muito obrigado. Sei que você está muito ocupado aí em Pequim e provavelmente tem um dia cheio pela frente. Então, obrigado por... Aliás, tenho participado de muitas reuniões ao redor do mundo e há muita preocupação em todos os lugares. Preocupação de pessoas muito responsáveis e diplomatas profissionais com muita experiência. As pessoas não estão achando isso divertido. Não estão vendo isso como um jogo, não estão achando isso uma piada, estão achando tudo isso muito perigoso e desestabilizador.
E é melhor que a gente assuma uma postura madura e adulta. É isso que eu espero, que alguém na Europa possa funcionar dessa forma. Yeah, I hope to Espero poder te perguntar sobre suas experiências na China quando você voltar para Nova York. once you're back in New York, so Maravilhoso. thank Muito obrigado novamente. Faremos isso. Foi ótimo conversar com você.